Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe que você coloca na mesa. Então confira aí os alimentos Mezzani no seu site, mezzani.com.br. O programa Humanidade Livre é um programa de reflexão, onde nós interagimos com vocês e a gente procura assim aprofundar um pouquinho os temas do nosso cotidiano ou os temas que lhe interessam. Mas se você quiser conferir os outros programas Humanidade Livre, que nós já foram exibidos aqui no canal 13 da NET, é só você entrar na minha página Padre Beto Bauru no Facebook ou na página no Facebook da TVC Bauru. Também você pode entrar nos canais no YouTube, no meu canal Padre Beto ou então no canal da TVC Bauru. E a gente desenvolve hoje mais um programa que é um programa de tema livre. Nós já tivemos programas onde eu estabeleci o tema e a gente foi discutindo esse tema, mas agora a gente abre para discussão, para vocês interagirem e vocês colocarem o tema que vocês acham mais interessante. Então vai lá na página do Facebook, Padre Beto Bauru, e venha participar conosco desse bate-papo que é o programa Humanidade Livre. A Nereide Daniel já está aqui comigo, não é? Com certeza minha parente, não é? Acredito eu. Não é? A Mariana Almeida, muito boa noite. José Oliveira, e o José Oliveira coloca o seguinte: o Cesare Battisti está foragido da justiça. Eu quero que ele consiga escapar e fuja, esse bravo herói. Ele é casado e tem um filho no Brasil, então ele não pode ser devolvido para a Itália. Se a justiça está sendo desrespeitada dessa forma com o Cesare Battisti, no futuro pode ser com qualquer um de nós. Qual a sua opinião, Padre Beto, de devolver o Cesare Battisti para a Itália? Olha, José Oliveira, eu não estudei ainda o caso com toda a sinceridade do Battisti, né? O que realmente aconteceu. Eu sei que ele foi julgado na Itália porque ele assassinou pessoas, né? Ou matou pessoas. Agora, em que situações eu não fui estudar ainda, não tive tempo de ver essa questão. Mas eu vou procurar estudar e vou responder para você no próximo programa a minha opinião do que eu acho, se eu concordo com você de não ser extraditado ou se eu discordo de você, tá legal? A Cacilda Maria, boa noite, já está aqui presente. Maria Magadala, muito boa noite. Padre Beto, ressurreição e física quântica teria alguma correlação para a teologia moderna? Talvez. Eu não sou nenhum estudioso de física quântica, né? Vocês estão colocando temas aí que hoje eu não tenho muito domínio. Mas o que eu posso dizer para você é que a noção de ressurreição, qual seria? A noção de ressurreição seria a noção de que nós vamos para um plano superior, que não significa o céu, o espaço, significa um plano superior paralelo a esse plano que nós estamos aqui, não é? Então, se a física quântica defende mundos paralelos, então ressurreição e física quântica tem muito a ver, com certeza, não é? Então, a ideia de ressurreição, pelo menos uma das ideias majoritárias, é que nós vamos para um plano superior, onde nós atingimos a completude do nosso ser, nós nos iluminamos, não é? E esse mundo superior, ele é qualitativamente superior, mas ele não significa um plano acima de nós, mas pode ser um plano muito ao lado de nós, não é? As pessoas que já partiram para essa dimensão superior podem estar aqui à minha volta, como também aí à sua volta. Então, se isso tem a ver com física quântica, então há uma correlação, sim, com certeza, não é? Mariana Almeida, ontem foi aniversário do Papa Francisco. Alguns historiadores o denominam como o primeiro Papa pós-moderno. O senhor concorda? Olha, eu não sei. Eu fico assim um pouco indeciso em relação ao Papa Francisco. Eu não sei se o Papa Francisco é realmente um Papa
que é um jogo de marketing da igreja, ou se ele realmente é uma pessoa de boa vontade, que está realmente tentando fazer uma mudança de mentalidade na Igreja Católica. Ele não está conseguindo fazer uma mudança concreta na Igreja Católica, mas ele está tendo posturas pessoais sinalizando para uma mudança de mentalidade, para que talvez um futuro Papa venha fazer mudanças concretas dentro da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Se for realmente esse o Papa Francisco real, então eu posso dizer que ele é um Papa da contemporaneidade, não diria da pós-modernidade, mas da contemporaneidade. Mas é estranho perceber que o mesmo conclave que elegeu Bento XVI, que é um Papa extremamente conservador, tenha eleito também, logo em seguida, o Papa Francisco. É um pouco meio que estranho. E também é estranho não ver em Francisco uma atitude, por exemplo, da convocação de um concílio que venha a debater não só a pastoral, como debateu o Concílio Vaticano II, mas a própria estrutura da igreja, as suas normas morais, as suas normas disciplinares, enfim, debater tudo isso, não é? Porque o João 23 fez isso, né? Se você estudar a história de João 23, quando Pio XII morre, os cardeais não têm um nome forte para a eleição de um Papa. Então acaba escolhendo Roncalli, que era se eu não estou enganado, cardeal de Veneza, velhinho, que seria um Papa de transição, simplesmente. Não é? E esse velhinho, que seria um Papa de transição, ele faz uma surpresa para o mundo, sem avisar praticamente a ninguém. Ele convoca um concílio, ele convoca o Concílio Vaticano II, que é um concílio ecumênico, não é? Para debater a pastoral da igreja e a ação da igreja no mundo. E aí ninguém pôde fazer nada, ninguém pôde evitar, não é? Essa atitude de João 23. Não é? Eu acho que o Francisco poderia ter feito, acho que não dá mais tempo dele fazer, não é? Mas ele poderia ter feito esse concílio. Não é? Mas eu fico meio que em dúvida, sim, viu? Deixa eu ver aqui. Mazuki Moraes, boa noite. Minha pergunta é: como celebrar o Natal de Jesus, que foi imigrante, apoiando políticas de extrema exclusão? Fica complicado, Mazuki, não é? Fica complicado. Porque celebrar o Natal é celebrar o nascimento de alguém que foi imigrante, como você disse muito bem, não é? De alguém que viveu na periferia, ele nasceu na periferia do mundo, não é? Portanto ele foi um excluído. Ele não foi romano, ele foi judeu, é um povo dominado, portanto, não só excluído, mas dominado, e foi itinerante, não é? Ou seja, ele era andarilho, não é? Ele não tinha casa fixa, não é? Então, como celebrar o Natal com tanta exclusão, xenofobia, não é? E ódio à pessoa que é de fora, né? Isso é um absurdo, principalmente no nosso país, onde nós todos somos imigrantes. Não é? Quem não é filho de imigrante nesse país chamado Brasil? Não é? Nós todos somos imigrantes, não existe o brasileiro brasileiro, né? O brasileiro é uma mistura de raças. Então o brasileiro ter xenofobia, ter ódio ao estrangeiro, exclusão do imigrante, é uma coisa totalmente absurda, não é? Nós temos que encarar assumir o nosso caráter, né? de pessoas que são uma grande miscigenação, né? De raças e tem uma diversidade enorme, não é? De cores, de raças, de etnias, de sexualidades e assim por diante. Não é? Então celebrar o Natal é celebrar essa diversidade, lembrando do grande imigrante que foi Jesus Cristo, que também aceitou todas as diversidades humanas. Não é? José Oliveira, Padre Beto, você não acha que a prisão contra o Lula foi para o Lula não ser presidente do Brasil? Pois ele estava muito na frente da pesquisa.
ele ia ganhar logo o primeiro turno. Bom, só a história dirá, não é? Daqui um tempo nós vamos poder estudar melhor o que aconteceu. Eu não acredito que Bolsonaro seja um mito, tá? Isso foi construído. Para mim isso foi planejado já há muito tempo. Há muito tempo foi planejado que Bolsonaro deveria ser o candidato e ele viria de um anonimato praticamente, não é? E ele teria essa ascensão. Isso foi, na minha opinião, foi muito planejado. Foi praticamente aí um golpe, uma estratégia, teve uma estratégia por trás muito bem feita. E eu acho que a prisão do Lula, independentemente dele ser culpado ou não, a prisão do Lula entra nessa estratégia de busca de poder da direita. Isso com certeza. Mas nós saberemos com mais detalhes daqui a um bom tempo, se é claro, esse governo que vai assumir aí não fizer um trabalho eficiente, não é? Mas mesmo que faça um trabalho eficiente, os vestígios ficam e os historiadores vão poder mostrar realmente o que aconteceu, não é? Hoje nós sabemos que a ditadura militar de 64, o golpe militar, que teve como primeiro ditador Castelo Branco, ele era um ditador, Castelo Branco era um ditador de transição. Na verdade, ele representava uma linha moderada do exército que queria colocar talvez a casa em ordem e devolver para os civis com rapidez. Mas existia a linha dura, não é? Que não concordava com isso. É por isso que Castelo Branco sofre um acidente, não é, de avião, e acidentes de avião no Brasil são muito suspeitos, não é? E acaba morrendo, e assume Costa e Silva, que representa a linha dura. E aí ele estabelece o AI-5 e pronto, a ditadura está realmente se estabelece permanentemente, né? Bom, os historiadores dirão, não é? José Oliveira, qual a sua opinião da futura ministra de Bolsonaro, que se chama Damares Alves, de dizer que viu Jesus no pé da goiabeira? É muito estranho, né? Mas, pelo amor de Deus, né? E o pior que vai ser ministra da Cidadania. Enfim, eu acho uma declaração muito... eu já vi muita coisa em goiabeira, mas ver Jesus na goiabeira, não é uma coisa totalmente esdrúxula, né? Eu acho hilário, não é? Mas eu acho isso positivo, tá? Eu acho isso positivo porque demonstra o tipo de pessoa que está subindo ao poder e que tipo de pessoa nós vamos ter aí, não é? Talvez as pessoas não sejam assim tão competentes como elas queiram criar a imagem de ser, né? Nereide Daniel, preciso investigar se somos parentes. Seria um prazer tê-lo como tal. Um grande abraço. Acredito que sim, viu, Nereide? Eu não sei mas eu acho que Daniel, eu acho que nós somos parentes, sim, tenho a impressão que sim. José Oliveira, castração química, diminuição da idade penal, não está nas mãos do presidente da República. Ele não pode impor essas leis, mas isso foi campanha política de Jair Bolsonaro. Me diga, você acha que ele fez campanha enganosa? Com certeza, não é? Ele falava exatamente o que o brasileiro de mente mediana, do senso comum, queria ouvir. Não é? Ele queria ouvir, olha, você vai ter arma nas mãos, vai poder se defender, não é? Estuprador tem que ter realmente castração química e tal, enfim. Todo esse discurso de campanha foi um discurso enganoso, não é? Você percebe que ele muda de discurso, ou ele muda de postura até, depois que ele é eleito. Depois que ele é eleito, ele assume uma postura mais moderada, não é? Ele já não tem mais falas tão incisivas ou tão
com chavões, né? Ele dá uma moderada um pouco, e eu acredito que ele vai dar essa moderada como presidente, não é? Afinal de contas, ele vai ter que negociar, ele vive num presidencialismo, não é? E um presidencialismo que depende muito do Congresso Nacional. Então, ele vai ter que ter esse jogo de cintura. Mas na campanha, ele fez aquele papel do homem forte que o brasileiro mediano, de mente mediana, queria como salvador da pátria e salvador de todos os males e toda a problemática que não é nada simples no Brasil, não é de ser resolvido. José Oliveira novamente. Jair Bolsonaro disse que o patrão sofre nesse país. Qual a sua opinião na declaração do Jair Bolsonaro? Olha, se o patrão sofre, o trabalhador sofre o triplo, não é? O quádruplo, não é? É claro que existem leis, ou existe uma burocracia muito grande para o pequeno empresário, para quem quer investir nesse país, e isso tem que ser solucionado, isso com certeza. Existe aí uma burocracia muito grande, o Estado estabelece impostos que são absurdos, principalmente sobre mercadoria, nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que os nossos irmãos brasileiros que moram nas fronteiras do país compram carros, compram mercadorias fora do país, porque o imposto sobre mercadoria e imposto sobre quem quer investir nesse país é muito grande, é um peso muito grande, nós sabemos de tudo isso. Mas se o patrão sofre, meu filho, o trabalhador sofre muito mais, não é? Nesse país. Então, na verdade, não é por aí não. E o José de Oliveira de novo, qual a sua opinião sobre João de Deus? Uma situação muito triste, né? Você vê um homem que está aí em nome de Deus, né? Leva esse nome, João de Deus. Bom, eu não acredito em operação espiritual, essas coisas, né? Acredito sim em muitas coisas espirituais, não fecho nenhuma porta para o transcendente. Eu não sou materialista, né? Mas no caso de João de Deus, eu acho uma história muito triste, né? Ele criou um santuário ali, e as pessoas vão ali de boa fé, não é? Querendo ser curadas de males espirituais ou então físicos, não é? Ele dá essa esperança, e isso também não sei se é positivo, acredito que não é positivo, e ainda por cima essa suspeita de abusos sexuais, estupros, né? Isso é tudo muito triste, e principalmente para aquela região, né? Aquela região, a economia de toda aquela região está em torno daquele santuário ali, não é? Eu acho que tudo em torno ali é uma tragédia, né? Tanto a parte espiritual, o que se diz espiritual, como os supostos abusos, não é? Que não é possível que 300 mulheres aí tenham mentido, né? Alguma coisa de verdade deve ter por aí, não é? Mas deixemos que as investigações sejam feitas. De qualquer forma, tudo é uma tragédia. Tudo é uma tragédia por quê? Porque no nosso país não se investe em educação. Se nós tivéssemos um investimento sério em educação nesse país, nós não teríamos tantos templos que pregam esperanças falsas, não é? E abusadores também, né, no meio religioso. Maria Magadala, padre, a onda fascista está na França agora também. Movimentos separatistas, nacionalistas, protecionistas, anti-globalização, anti-imigração e etc. Como entender esse fenômeno? Olha, Maria, eu acho que a humanidade caminha em ondas, tá? Eu não sei explicar exatamente isso, mas eu acredito que nós caminhamos em ondas, né? Ondas muitas vezes progressistas e depois outras vezes conservadoras, né? Nós tivemos a liberação sexual e os movimentos dos jovens na década de 60,
Isso se espalhou pelo mundo todo, não é? Sem internet, sem redes sociais, sem WhatsApp. A comunicação era muito precária naquela época. Mesmo assim, nós tivemos na China, nós tivemos na Europa, nós tivemos no Brasil, nós tivemos Woodstock nos Estados Unidos. Enfim, houve uma onda de movimentos de jovens e de liberdade, não é? Depois nós tivemos uma onda de ditaduras também, depois houve uma outra onda de abertura, e agora nós estamos vivendo, nós tivemos um avanço dos direitos humanos, não é? Dos direitos das chamadas minorias, um avanço muito grande e muito acelerado até. Na minha infância, falar em casamento homoafetivo era uma coisa impensável. Não é? Falar em relacionamento homoafetivo era uma coisa impensável. Não é? Hoje, no sábado passado, eu fiz 2 casamentos homoafetivos. O casamento de 2 meninas e de 2 rapazes. Não é? Com tudo aquilo que eles têm direito. Não é? Como um casal hétero tem direito. Não é? Então, e agora vem essa onda conservadora, fascista. Não é? Talvez isso seja uma reação de medo. Seja uma reação de medo ao avanço tão rápido que nós tivemos aí no que diz respeito aos direitos humanos e aos direitos das minorias. Talvez isso assustou demais a ala conservadora. Não é? Eu, assim, me entristeço em ver que a mentalidade do brasileiro é um pouco esquizofrênica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós vivemos num país tão erotizado, tão erotizante, um país do carnaval, não é? Nós temos um brasileiro que se mostrou nessas eleições alguém que quer valores tão conservadores, ou defende valores tão conservadores. Não é? Então isso é um pouco que esquizofrênico, né? Um pouco meio que... Não é? Eu sou branco, mesmo que não seja, eu sou hétero, mesmo que não seja, eu sou classe média, mesmo que não seja, eu sou católico, mesmo que não seja, eu sou evangélico, mesmo que não seja. Estão entendendo mais ou menos o que é essa esquizofrenia aí, né? Eu sou branco, mesmo que seja moreno, eu sou classe média, mesmo que eu esteja endividado ao pescoço e realmente pertença à classe pobre. Eu sou hétero, mesmo que eu tenha casos homossexuais às escondidas. Eu sou católico, mesmo que eu vá, ou evangélico, mesmo que eu vá ao terreiro de Umbanda na sexta-feira. É mais ou menos por aí a mentalidade do brasileiro. Não é? Rui Miranda Cerqueira, boa noite. Sobre o João de Deus, será que ele não está mais para João do Diabo? Outra pergunta, as pessoas estão desesperadas por luz. Abraço. Realmente, nós vivemos um momento de muita carência, né? As pessoas estão assim, desesperadas por uma luz, né? Mas isso é muito perigoso, tá? Por quê? Porque essa luz, ela tem que vir do nosso senso crítico, ela tem que vir do nosso próprio pensar, do nosso próprio refletir. É preciso, nas escolas, se nós investíssemos realmente em educação, que as crianças aprendessem a refletir. Não é? Porque o que nós temos hoje? Uma avalanche de informações. E informações não é o que importa, tá? É importante a informação, mas a informação não é o fundamental. O fundamental é o que eu faço com essas informações. Como eu vou refletir o mundo que está à minha volta, não é? Como eu vou pensar esse mundo, não é? E como eu vou agir diante desse mundo. É essa luz que as pessoas precisam adquirir. Elas mesmas devem ser a luz do mundo, não é? E João de Deus talvez seja mesmo o João do Diabo, né? Talvez seja. Vamos aguardar as investigações aí. Eu sou muito precavido em fazer julgamento nesse sentido, não é? Virgínia Helena, boa noite, seja bem-vinda. O que você achou da atitude da futura primeira-dama em querer retirar as imagens religiosas do Palácio do Planalto? Virgínia,
Parece, eu acho que o Bolsonaro colocou aí um Twitter dizendo que na casa deles mesmo eles têm sinais religiosos que representam a religião dele. Não é? Eu acho que, bom, a partir do momento que o Palácio do Planalto vai ser a casa deles, eu acho que eles têm o direito de fazer isso. Não é? Posso estar errado, mas nós temos que assumir que o casal, quer dizer, o presidente e a primeira-dama são evangélicos. Não é? Ele vem de uma família católica, mas não é tão católico assim. E ela é evangélica. Então, e os evangélicos não vão aceitar dentro da sua própria casa símbolos católicos. Não é? Então, eu acho que nós temos que encarar a realidade. Tá? A realidade é essa. Eles são evangélicos e vão ter atitudes de evangélicos. Não é? Eu posso criticá-los, eu posso dizer que isso é um absurdo, que as imagens religiosas que tem no Palácio do Planalto são mais obras de arte do que imagens religiosas. Eu, como católico, aliás, eu era católico, agora não sou mais, mas mesmo quando eu era católico, eu tinha imagens dentro da minha casa que eu ganhei de presente, que eram imagens do candomblé, da umbanda, de outras religiões, e eu guardei por respeito, e isso não era para mim nenhuma ofensa ter em casa, não é? Mas eu tenho outra mentalidade, eu não posso esperar de uma pessoa como essa que tem uma religião evangélica neopentecostal uma outra atitude. Eu acho isso uma coisa totalmente natural, não é? Maria Magadala, o kardecismo está tirando o seu da reta, mas a prática é o arcabouço teórico do João de Deus. É todo espírita e kardecista, mesmo que se diga o contrário, com certeza. Com certeza. E eu acredito que o kardecismo, antes desses escândalos, apoiava muito o João de Deus. Não é? Eu acredito sim. Não é? Que agora todo mundo tira da reta. Não é? Carlos Roberto, onde o senhor estava? Andou sumido? Ô Carlos, eu estou por aqui. Toda terça-feira, às 20h30, nós estamos por aqui. Tá? E estamos aí. Estou celebrando em Bauru. Todo domingo na Henrique Save 237, a missa às 19h30, e agora nós vamos ter aí o livro, né? A Cristina Camargo, ela lançou o livro Padre Beto, o excomungado do século XXI. Então procure na sua livraria, na livraria mais perto de você, a minha biografia. Ali conta a minha história, não é somente a excomunhão não, mas toda a minha caminhada, e vai esclarecer muitas coisas. Na época da minha excomunhão contaram muitas mentiras, muitas coisas falsas foram espalhadas para denegrir a minha imagem, e ali no livro está bem esclarecido a minha caminhada, o que eu devo à igreja, o que eu não devo à igreja, enfim, muitas coisas são esclarecidas através dessa biografia. Então, por favor, me ajude a vender essa biografia, ajude a Cristina Camargo, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, que fez com muito carinho essa biografia. Procure essa biografia na livraria mais próxima de você, Padre Beto, o excomungado do século XXI. Cacilda Maria, padre, a Igreja Católica queimou mulheres e gatos na fogueira santa. Inquisição. Li sim, também li que não. O senhor pode tirar minha dúvida? Menina, a Inquisição é um fato, tá? Cacilda, a Inquisição é um fato. A Santa Inquisição, ela queimou muitas pessoas, queimou muitas mulheres, inclusive, mulheres que simplesmente pesquisavam, plantavam ervas e pesquisavam se essas ervas faziam bem ou faziam mal, e pronto, eram julgadas como bruxas, né? Alguém que tinha alguma coisa com o demônio, ou então pessoas que tinham problemas mentais, então eram vistas como possuídas, eram torturadas pela Santa Inquisição e eram jogadas à fogueira, né? Eram queimadas vivas. Se eu fosse excomungado na Idade Média, eu teria sido executado depois. Martinho Lutero, se não tivesse na Alemanha e cercado pelos príncipes alemães,
protegido por eles, ele que seria com certeza queimado na fogueira. Então a Santa Inquisição é um fato triste da história da humanidade, muito triste, e nós tivemos julgamentos inclusive no Brasil, não é? Execuções inclusive no Brasil, e é um momento muito triste da história do cristianismo, não é? E da nossa história da humanidade. Gente, nós chegamos ao final do nosso programa, eu tenho que encerrar aqui, eu só vou dizer rapidamente quem está participando aqui: Tiago Herrera, Delza Bertotti, Mazuki Moraes, José Tales, Virgínia Helena. E eu quero lembrar aqui que no dia 23/12, lá na Humanidade Livre, nós estaremos ordenando, reconhecendo o sacerdócio do Mazuki Moraes e do Albino Camarinha, mais 2 padres da Humanidade Livre. Tá bom? Gente, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, às 20h30, com mais um Humanidade Livre.